Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, hoje, segunda-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa Amadíssima Esposa. Hoje, na segunda-feira, o Evangelho de Mateus 14, do 13 a 21. Ao descer da barca, Jesus viu a grande multidão, teve pena e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram e lhes disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede as multidões para que possam ir às aldeias comprar comida. Jesus respondeu-lhes: Não precisam ir, vós mesmos deveis dar-lhes de comer. Replicaram eles: Mas só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus ordenou: Trazei-os aqui. Mandou que as multidões se sentassem na grama. Depois tomou os 5 pães e os 2 peixes. Ergueu os olhos para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, deu aos discípulos e estes distribuíram à multidão. Todos comeram até ficar satisfeitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, nesta segunda-feira, a igreja celebra também a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. E hoje, no calendário cristão, hoje também se celebra o Dia Nacional da Saúde. E hoje o Evangelho vem nos falar desse Jesus que olha a multidão e tem compaixão e cura os seus doentes. Esse Jesus que está todos os dias conosco e que nos olha com esse olhar de amor. Mas o Evangelho também vem nos trazer um passo a passo de organização, que ele começa dizendo que Jesus olhou para a multidão. Jesus olhou e viu uma grande multidão e teve pena e curou os doentes. Então, no cair da tarde, os discípulos se aproximaram e disseram a ele que o lugar era deserto e já era tarde, para despedir a multidão. E eles responderam, para que elas pudessem ir às aldeias comprar comida. E Jesus diz ainda que eles mesmos deveriam dar de comer. Então esse Evangelho de hoje vem nos retratar a organização também de Jesus. O Senhor nos chama também a isso, a sermos organizados. Primeiro Jesus olha, vê aquela multidão, ele tem compaixão, vê a necessidade daquela multidão, que era de curar os enfermos, e ele cura. Depois Jesus olha e vê que aquela multidão tinha necessidade de comer. Então ele fala aos apóstolos, aos discípulos, que eles mesmos deviam dar de comer. E eles dizem: Mas nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus ordena para trazer. E aí Jesus organizadamente manda a multidão se sentar. Depois ele toma os 5 pães e 2 peixes, agradece, abençoa, pede a bênção de Deus Pai. Parte os pães, dá ao discípulo para que o discípulo distribua a multidão. E todos comeram até ficar satisfeitos. Então hoje o Evangelho vem nos chamar a atenção para isso também. Que as coisas elas acontecem de forma organizada. E elas têm um passo a passo. E assim também são as coisas que Deus tem preparado para nós. Nada é desorganizado. Mas o Evangelho também vem nos chamar a atenção para isso, para sermos organizados. Mesmo as coisas de Deus, e principalmente as coisas de Deus, precisam ser assim, de forma organizada. Sempre buscando atender a necessidade daqueles que buscam a Deus, daqueles que buscam a Jesus. Foi isso que Jesus fez, é isso que o Evangelho vem nos falar nessa segunda-feira. Que Jesus é aquele que vem ao nosso socorro, que vem curar as nossas enfermidades, que vem nos olhar com esse olhar de compaixão, de misericórdia, que sempre está conosco, mas também é aquele que faz as coisas acontecerem de forma organizada. E o Evangelho também nos pede isso nesse dia, para fazermos as coisas de forma organizada. Tudo num passo a passo, uma coisa de cada vez. E assim o Evangelho vem nos falar nesse dia, que possamos colocar ele em prática.
possamos pedir a intercessão de Nossa Senhora também, dessa sempre Virgem Maria, esse templo santo de Deus, esse templo do Espírito Santo que nos apresenta Jesus, que possa interceder por cada um de nós nesta segunda-feira, nesse começo de semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.